Olá, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. No programa de hoje vamos refletir sobre o terremoto ocorrido no Brasil, especificamente no estado do Mato Grosso, no dia 1º de março deste ano. Como sabemos, terremotos são fenômenos raros em nosso país. E isso nos leva a uma pergunta importante. Seria esse evento um sinal da volta de Jesus? E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre acontecimentos como este? Fique conosco e vamos aprender juntos a refletir mais profundamente sobre os sinais dos tempos e o que está acontecendo no nosso mundo. Para nos dar uma base bíblica sobre a relação entre terremotos e a volta de Jesus, convidamos um pastor. Pastor, podemos interpretar terremotos como sinais de que a volta de Jesus está próxima? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sobre terremotos, nós encontramos textos bíblicos que comprovam que a incidência de terremotos são, sim, sinais evidentes profetizados na palavra e, como reforçado na mensagem do evento Trombetas e Festas, nós podemos considerá-los marcadores proféticos que nos alertam para um momento vivido hoje pela igreja. E como exemplo de alguns textos, nós podemos mencionar Isaías capítulo 13, no verso 13, que diz assim: "Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar." Esse evento aconteceu no Japão, no dia 11 de março de 2011. O impacto desse terremoto foi tão grande que chegou a deslocar o eixo da Terra, tão noticiado, reconhecido por diversas universidades de renome no mundo inteiro a respeito desse fato ocorrido. Também em Ageu, capítulo 2, no versos 6 e 7, diz assim: "Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações." Fazendo uma referência clara e direta aí a respeito de um tempo, um momento do breve em que estaremos ali já na proximidade do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus também profetizou a respeito de terremotos, associando também ao momento tão aguardado pela igreja da volta de Jesus. Em Lucas capítulo 21, verso 11, também em Mateus capítulo 24, no verso 7, que diz: "E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares." Interessante essa menção, Vários lugares. Lugares que até, a princípio, não são comuns de acontecerem, como é o caso aqui do Brasil. Recentemente, inclusive, tendo ocorrido ali na região de Mato Grosso. Quero mencionar ainda um texto em Lucas, capítulo 21, no verso 25, que diz assim: "E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas." O próprio Senhor Jesus falando a respeito da sua volta, do arrebatamento da igreja, e mostrando que este também seria um sinal. Os tsunamis, as ondas gigantes, um dos motivos que causam são terremotos que ocorrem no fundo do oceano, que podem provocar essas grandes ondas. Interessante que no verso 28, o Senhor diz assim, em Lucas 21, verso 28, "Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima." A paz do Senhor, irmãos. No dia 1º de março deste ano, às 9h14, ocorreu um terremoto em Poconé, no Mato Grosso, registrado pela Rede Sismográfica Brasileira. O tremor foi considerado de intensidade média, com uma magnitude de 4,5 na escala Richter. Para que um terremoto seja perceptível pela população em geral, ele precisa ter uma magnitude entre 3 e 3,5. De acordo com o Centro de Sismologia da USP,
Esse tremor foi sentido em um raio de até 100 quilômetros, com epicentro localizado a 14 quilômetros de um Porto Jofre, uma região do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Felizmente, não houve relatos de danos materiais. Poconé está a mais de 100 quilômetros de Cuiabá, a capital do estado. A região possui um histórico de atividade sísmica, com 19 registros até o momento. O Centro de Sismologia também alerta que tremores de terra são comuns em diversas partes do Brasil, sendo resultado de movimentações geológicas em falhas ou fraturas na crosta terrestre. Esses fenômenos podem ocorrer em qualquer lugar do nosso território, com frequência quase semanal em algumas regiões. Para comentar mais a fundo sobre o terremoto que aconteceu no Mato Grosso, convidamos um membro do grupo Ciência e Fé para nos esclarecer as causas e o impacto desse fenômeno. O que podemos aprender com essa situação? Quais foram as razões para o evento e qual o impacto dessa ocorrência para o nosso país? Bem, irmãos, dando continuidade a esse assunto sobre terremotos, vou trazer aqui o conceito. Os terremotos são tremores sentidos na superfície da Terra, causados por movimentos bruscos das placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. Esses movimentos podem acontecer naturalmente devido a processos geológicos ou por ações humanas, com a extração de recursos minerais ou armazenamento de líquidos no subsolo. A crosta terrestre é composta por grandes blocos, chamados placas tectônicas, que estão sempre em movimento, deslizando sobre uma camada de magma chamada manto. Essas placas podem colidir entre si, ou afastar-se uma das outras, ou podem deslizar lado a lado, e sendo que podem ser consideradas oceânicas, são aquelas localizadas sob os oceanos, continentais, que formam os continentes, ou mistas, ou seja, aquelas que abrangem áreas oceânicas e continentais. Os terremotos mais comuns ocorrem nas falhas geológicas, que são fraturas na crosta terrestre, onde as placas se encontram. À medida em que essas placas se movem, a energia se acumula até que de repente é liberada, causando o terremoto. Essa energia se propaga em forma de ondas sísmicas. Os terremotos são detectados por instrumentos chamados sismógrafos, que registram as vibrações do solo, e para classificá-los usamos a escala Richter, para saber a magnitude de cada terremoto. E na escala Richter é medido a quantidade de energia que é liberada, e essa escala avalia os danos e efeitos sentidos pela população afetada. Os terremotos podem causar sérios danos, como destruição de edifícios e infraestruturas, geração de tsunamis, deslizamento de terra e outros desastres secundários. No transcorrer dessa explicação, foi mostrada uma animação que apresenta os terremotos ocorridos desde 1º de janeiro de 1901 até 31 de dezembro de 2020. Os tamanhos dos círculos apresentam a magnitude do terremoto e as cores representam sua profundidade na Terra. A animação destaca também os terremotos que geraram tsunamis. Nos chama a atenção aqui o aumento da incidência de terremotos nos últimos anos, que isso tornou-se um evento cada vez mais frequente nesse tempo em que vivemos, reforçando mais uma vez que é momento de olharmos para o alto, porque a nossa redenção está próxima, conforme a palavra nos orienta, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, no verso 28. A todos a paz do Senhor. Chegamos ao fim de mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A todos a paz do Senhor.